Bem-vindo ao canal Escatológico. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Seu nome é o livro de Deus, o livro santo, o livro dos livros, o livro de Deus. É um dos livros mais antigos do mundo e ainda possui esses nomes, usados ainda nos dias de hoje. E esses nomes, usados ainda nos dias de hoje, sugerem que a Bíblia ainda é algo mais que somente um livro antigo. Para quem não sabe, é o livro mais traduzido de todos os tempos. A Bíblia inteira tem sido traduzida para aproximadamente 450 línguas diferentes. Algumas partes da Bíblia têm sido traduzidas para mais de 2.500 línguas. Mas o livro em si mesmo tem durado mais que algumas das línguas em que foi escrito originalmente. É o livro mais vendido de todos os tempos. Estima-se que 6 bilhões de cópias da Bíblia foram vendidas durante os últimos 200 anos. Nenhum outro livro jamais quebrou a marca de 1 bilhão. Este livro inspirou algumas das grandes obras de arte do mundo, da música, da literatura e também do cinema, e ainda inspira autores e atores nos dias de hoje, nas mais variadas formas da arte. Ronald Reagan se referiu à Bíblia dizendo: das muitas influências que alinharam os Estados Unidos como uma nação e povo distinto, nada mais pode ser dito que seja tão fundamental e duradouro quanto a Bíblia. Abraham Lincoln disse: se tratando desse grande livro, eu ainda tenho a falar que foi o melhor presente que Deus poderia ter dado ao homem. Todo o bem que veio do Salvador foi comunicado neste livro. A Bíblia tem a história do mundo, de governo e leis. Ela tem formado e continua formando incontáveis vidas. As pessoas procuram conforto na Bíblia. Há inúmeros trechos bíblicos que dão conforto para o ser humano em situações difíceis. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados conforme o seu propósito. Ela é guia moral, ensina a amarmos os outros como a nós mesmos. Ela diz que é inspirada, toda a Escritura é inspirada por Deus. Existem, entretanto, muitas perguntas que poderiam ser feitas acerca deste livro. Mas o que faz este livro diferente de qualquer outro livro antigo de sabedoria? Por que as pessoas o consultam em busca de orientação? Como esse livro se tornou o que ele é hoje? Podemos saber se é verdadeiro? Ou seria mais uma coleção de mitos, histórias e regras? Ou podemos mesmo considerá-lo o livro de Deus? Para termos respostas a essas perguntas, nós devemos voltar lá para o início de tudo, tá? A história da Bíblia é, de muitas formas, a história da alfabetização e literatura ocidentais. Então vamos traçar aqui uma linha, tá? Vamos dizer, aqui é o mundo antigo. Vamos colocar aqui 1500 antes de Cristo e vamos traçar aqui uma linha, tá? Uma linha até os dias de hoje. Dias atuais. Vamos colocar hoje mesmo. Hoje. Sim. Todo grande avanço na forma de transmitir a informação tem sido rapidamente adotada pelas pessoas envolvidas com a Bíblia, tá? Temos hoje a Bíblia em aplicativos de computador, aplicativo de celular.
e está aí em todas as... Temos sites, né, que mostram aí todas as línguas originais, que nos ensinam a interpretação através do estudo dessas línguas. Temos sites, né, que mostram as diversas versões da Bíblia que já foram escritas. Temos também muitas mensagens baseadas em textos bíblicos, tudo no mundo virtual, tá? A porção anterior da Bíblia, que é o Antigo Testamento, tá? Foi quase toda escrita cerca de 1500 anos antes de Cristo. Nenhum dos rolos ou partes contidas desses escritos originais estão preservados atualmente. Os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento datam de 586 a.C. Essas são as cópias das cópias dos originais. Cópias das cópias. As últimas partes da Bíblia foram escritas por volta de 100 depois de Cristo. E é interessante que o nosso calendário, né, tem influência total da própria palavra de Deus, porque a Bíblia narra justamente a história daquele que divide a história, antes e depois de Cristo. Então podemos dizer que levou mais de 1000 anos para que a Bíblia fosse escrita. Ela também foi escrita por um número grande de autores, diferentes pessoas, e que viviam, tá, em diferentes culturas. Então podemos dizer que essas pessoas viveram em períodos históricos diferentes e que falavam línguas diferentes e de várias pessoas de posição social diferentes. Alguns eram reis, outros pastores e outros pescadores. Há, por exemplo, Lucas, que era um médico. O que é mais surpreendente é que a coleção vinda de tanta diversidade possui ao mesmo tempo uma união de propósito inquestionável, tá? Ela é ao mesmo tempo muito unida. A Bíblia não é um livro só, mas duas coleções de livros e escritos comumente conhecidos pelos cristãos como Antigo e Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança, que nada mais é que um acordo entre duas partes. Então, a primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento, apresenta a aliança entre Deus e seu povo, os judeus. Deus e os judeus. A proteção e liderança de Deus àquelas pessoas de Israel. E o Novo Testamento, por sua vez, pode ser considerado como o complemento da primeira aliança. A vida de Jesus Cristo e o início da história da Igreja e dos novos cristãos ensinando e propagando o Evangelho. Então, o Novo Testamento narra a vida de Jesus, o nascimento da Igreja e a propagação do Evangelho, e termina com a narração ou profecia da consumação
de todas as coisas. As duas coleções, Antigo e Novo Testamento, foram colocadas juntas por diferentes pessoas, mas para o mesmo propósito: preservação dos escritos de grande importância. O mais longo e as mais antigas das duas coleções, o Antigo Testamento, é a escritura do povo judeu. Foi escrito entre os anos de 1500 a.C. e 430 a.C. 1500, 450 AC. Isso foi há muito tempo, antes do nascimento de Cristo, mas os cristãos o incluem na sua escritura, porque aponta o nascimento de Cristo como Messias, não somente para o povo judeu, mas para toda a humanidade. O Novo Testamento, uma coleção menor de livros, foi escrita sobre a vida de Cristo, sendo a maior parte escrita por homens judeus que o seguiram. Em outras palavras, poderíamos dizer que Cristo é a promessa do Antigo Testamento. Cristo é a promessa do Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento. Os escritores da Bíblia escreveram mensagens para companheiros de fé estrangeiros, eventos que precisavam ser lembrados ou ensinamentos que precisavam ser seguidos. Os judeus creem que o Antigo Testamento foi inspirado por Deus, enquanto os cristãos creem que os dois, Antigo e Novo Testamento, também foram. Falaremos a seguir, no próximo vídeo, um pouco a respeito dessa inspiração.